Caríssimos confrades, irmãtere e todos aqueles que nos acompanham nas mídias sociais, eu gostaria de partilhar convosco esta reflexão que estrutura-se em dois aspectos do Evangelho de Lucas e um complemento final retirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O episódio da cura da sogra de Pedro demonstra um movimento típico e ao mesmo tempo curativo de Jesus. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Em outras traduções e em vários outros trechos bíblicos, podemos encontrar expressões como aproximou-se, foi ao encontro e também a ação de Jesus de abaixar-se. Todos estes protagonizados por aquele que é Deus, mas tornou-se semelhante aos homens. Penso que aqui é possível recolhermos dois grandes ensinamentos. O primeiro é a certeza de que Jesus continua inclinando-se para nós, e não em uma perspectiva de submissão, mas nesta aproximação podemos senti-lo em nosso meio e aprender dele, que é a plenitude do amor do Pai, dando-nos a possibilidade de configurar a nossa vida de acordo com seus ensinamentos. Afinal, não são poucas as vezes que nós rezamos a jaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Como não reconhecer essa inclinação do próprio Cristo, que se faz presente na Eucaristia, nos outros sacramentos da Igreja, na palavra que é proclamada, e de modo especial quando estendemos a mão para ajudar o próximo? Isto me lembra do episódio da pecadora adúltera, pois Jesus se abaixa, fica na altura de seus olhos e depois a levanta, devolve-lhe a dignidade, cura sua alma e perdoa os seus pecados. Acredito que isso acontece conosco, mas Cristo não somente nos levanta, Ele nos eleva e nos cura para que possamos viver uma vida de seres espirituais, assim como vimos na liturgia da última segunda-feira. Jamais, queridos irmãos e irmãs, podemos esquecer a verdade escrita na primeira carta de São João: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, o abaixamento de Cristo nos dá a segurança de que nunca estamos sozinhos, não fomos abandonados, muito menos somos órfãos de Pai. Mas temos um amigo e irmão que se inclina até nós porque conhece as nossas fragilidades, os nossos tropeços, e o seu principal objetivo é de nos levantar para que não pereçamos no caminho da nossa história, da nossa vida. Então eu me pergunto, e como deonianos, não é isso que nós também devemos fazer? O segundo aspecto da reflexão está na atitude da sogra de Pedro. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Quem sabe era próprio desta mulher colocar-se a serviço. Talvez ela até tivesse a mesma personalidade de Marta, irmã de Lázaro, e Maria, os amigos de Jesus. Portanto, quando eu rezava esta passagem, logo me lembrei de um ensinamento de um dos nossos ex-formadores, o Marco Rodrigues. Naquele dia ele falava que o ser humano possui 3 necessidades básicas. A primeira é a necessidade de ser amado por Deus, pela nossa família, pelos nossos amigos. A segunda necessidade é de pertencer a um grupo. Nós temos de ter e sentir esse sentimento de pertença também a um grupo específico, seja uma congregação religiosa, seja uma ação social, seja na própria Igreja Católica, indiferente da função que cada um desempenha. Temos a necessidade de pertencer a um grupo. E a terceira necessidade que destaco é a necessidade de causar impacto. E aqui eu gostaria de partilhar com vocês uma história que
não faz muito tempo que aconteceu, mas foi a primeira vez que eu fui para a minha pastoral neste ano, no final de fevereiro. Quando ordenei diácono, eu imaginava que uma das maiores dificuldades do nosso ministério seria o fato de nós realizarmos as exéquias, o fato de nós estarmos no velório e fazermos a encomendação, e eu ficava pensando, o que eu vou falar? Ou qual é a minha atitude para tentar confortar esta família? E quando eu fui para o meu primeiro final de semana na pastoral como diácono, eu cheguei por volta das 10 horas na cidade vizinha, e às 11h30 me veio o recado que eu tinha uma encomendação para fazer. Imediatamente eu já comecei a suar, ficar nervoso, e aí eu fui procurar no ritual das exéquias, as leituras, e tentar encontrar uma palavra de conforto para aquela situação. Às 2 horas eu estava pronto na igreja, chegou o cortejo, e eu ia procurar o filho, mas ele veio me procurar antes, para saber informações da falecida que era na situação. E o filho me falou assim, diácono, não precisa ficar enfeitando muito, porque a minha mãe não era uma pessoa boa. E isso me causou uma grande estranheza, porque metade do meu discurso já tinha ido para o ralo, né? Quando você tenta exaltar as coisas boas que a pessoa faz, lembrar as memórias e as festas e tudo aquilo de bom que aconteceu na família. No final eu fiquei com a misericórdia e com o amor de Deus, e que realmente é só isso que fica, ou tudo isso que fica, né? Graças a Deus. E eu conto este episódio justamente por conta desta terceira necessidade do ser humano, a necessidade de causar impacto. Então, depois deste episódio, eu fico me perguntando, qual o impacto que eu causo na vida das pessoas que me circundam? Creio que a sogra de Pedro tinha uma característica muito forte, a do serviço e da disponibilidade, pois imediatamente ela pôs-se de pé e começou a servi-los. Será que quando eu estiver na melhor idade, poderei olhar para trás e perceber que eu me esforcei ao máximo para ajudar o outro, praticando o bem e a caridade? Será que meu futuro ministério será vivido com fecundidade e com a reta intenção que Padre Deon tanto falava? Eu sei que esta é uma preocupação que não possui uma resposta imediata, mas também não acho que a mesma seja uma indagação infundada, pois diante de qualquer questionamento que fazemos, abrimos o nosso horizonte e temos a capacidade de igualmente abrir o coração e de nos colocarmos como estudantes da escola de Jesus, assim como disse Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O bem que fizemos não é apenas mérito nosso, mas porque da mesma forma recebemos da Trindade Santa todo o bem e todo o amor. A preocupação do impacto que causamos não deve estar fundamentada na perspectiva de apenas fazer coisas por medo de uma pena futura, mas ela deve ocorrer através de um processo de transformação e de maturidade pessoal, porque esta é a nossa essência, somos a imagem e semelhança de Deus, deste Deus que é amor. Então, quem sabe um dia poderemos falar alegremente, como fora demonstrado por São Paulo na primeira leitura: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Finalizo esta minha reflexão com uma síntese do que hoje eu retiro das leituras proclamadas. Jesus vem ao meu encontro, inclina-se sobre mim e levanta-me por amor, para que curado eu possa colocar-me a caminho e impactar, através dos ensinamentos dele, as pessoas que vivem comigo. É a nossa missão de cristão, mas também, de modo bastante específico,
de deunianos que desejam se entregar todos os dias como oblação ao Pai, confirmando assim o Fiat e o Et Venio, tão honrados por Padre Deon. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.